as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Ai, Cidinha, obrigado pela tua participação. Pessoal, estamos aqui ao vivaço, sem avisar, sem nada, para falar sobre proteção. Proteção, como ter, é o segundo episódio da nossa série, como ter organizações mais seguras para crianças e adolescentes. Elas serão livres de violência sexual. Como ter essas organizações mais seguras. Então, hoje a gente vai abordar rapidamente, né, alguma coisa assim, ó, sobre a lei, sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cidinha, tu fica aqui com a gente? Fico sim. Que bom, Cidinha. Que bom. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, para a organização ser mais segura, nós devemos conversar sobre o assunto. Nós devemos romper o silêncio, porque o silêncio ajuda a proliferar cada vez mais a violência sexual. Então, nós precisamos saber que existe, que pode acontecer, lembra que a gente falou anteriormente, que pode acontecer e que acontece, que infelizmente é uma realidade. Vocês sabiam que a cada hora, de acordo com as estatísticas do governo, a cada hora 3 crianças sofrem algum tipo de violência no Brasil? Pois então, é verdade. E essas 3 crianças é de acordo com as estatísticas, ou seja, são denúncias, né? Mas apenas 10% ocorre denúncias. 10% dos casos que ocorrem violência contra crianças e adolescentes é que são denunciados. Então, fazendo um cálculo assim rápido, né? Se a cada hora, de acordo com as estatísticas do governo, 3 crianças sofrem algum tipo de violência e apenas 10% é que são denunciados, significa então que a cada hora, pasmem, 30 crianças sofrem algum tipo de violência. Então, nesse momento que a gente está conversando aqui, alguma criança está sofrendo algum tipo de violência. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos lá, diretamente. Existem três aspectos importantes quando a organização, a instituição, certo? Então, por que acontece? Retomando um pouquinho, assim, só para lembrar. O que acontece no caso? Para quem que é essas orientações? São para todas as organizações, instituições que prestam algum tipo de serviço para a criança ou para o adolescente. Ou seja, escolas, igrejas, aulas de música, escolas de judô, escolas, enfim, de teatro. Se presta algum tipo de serviço, alguma criança vai lá e faz a atividade nessa organização, nesse estabelecimento, nessa instituição, então é para essas que a gente está conversando, que devem ser mais seguras. Então, assim, ó, existem três partes. Eu fiz um roteirinho rápido aqui. Reconhecer que existe violência sexual, certo? Indignar-se e tolerância zero com violência sexual na organização a qual tu pertence. E agir com sabedoria. Então, é isso que a gente está aprendendo aqui. Então, uma coisa que eu quero perguntar para vocês. De quem é
a responsabilidade de proteger, de cuidar, de zelar pela criança, para que não ocorra negligência, para que ela não sofra algum tipo de violência. De quem é a responsabilidade? Garanto que passou pela cabeça, assim, é dos pais também. Mas sabia que não é só dos pais? Vamos lá para a lei. Olha só o que diz o artigo 4. O artigo 4º, aqui, da lei do ECA, tá? É dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Olha só, é dever de quem? Da família, da comunidade onde ela está inserida, da sociedade, eu e tu, em geral, e do poder público, assegurar, olha só, então quer dizer que nós também somos responsáveis por garantir, pela garantia dos direitos cumpridos dessa criança e desse adolescente. Olha só outro artigo, são 3 artigos chaves, o 4º, o 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Quer dizer, então, que se nós simplesmente deixarmos para o lado, não é comigo, é os pais que deem conta, eu estou percebendo, estou presenciando ou soube que a criança está sofrendo algum tipo de violência e eu me calo, eu me omito. Então isso aí também é crime. É muito sério isso, gente. Nós também somos responsáveis pela proteção dessa criança. E o artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e dos adolescentes. O 70, parte B, tem algo muito importante, que diz assim, ó, as entidades públicas e privadas, certo? Que atuem nas áreas em que se refere o artigo 71. O artigo 71 diz que a criança tem direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, enfim. Artigo 71, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes. O que significa isso aqui? Significa que toda instituição, toda organização, toda escola, toda igreja, toda escolinha de música, se presta algum serviço para a criança, se a criança vai até esse local fazer algum tipo de atividade, deve de ter pessoas ali capacitadas para que identificar abusos e comunicar, ou seja, fazer a denúncia e comunicar o Conselho Tutelar, certo? Então, está na lei. Lembra lá quando a gente começou que eu disse que era importante ter um departamento em qualquer tipo de organização que presta um serviço para a criança, que a criança vai nesse local fazer algum tipo de atividade, deve ter um departamento de proteção à criança, especializado em proteção à criança? Pois então, é disso que eu tô falando, é lei. Então, todo lugar deve ter uma pessoa ou duas. Toda organização, toda instituição vai trabalhar proteção, mas deve ter uma pessoa especial, encarregada disso, de cuidar da proteção da criança, certo? Então, por isso que é fundamental estabelecer o departamento, o setor de proteção à criança para atuar nessas áreas de proteção.
é muito importante nós sabermos qual é o conceito de violência sexual, né? Pois é essa proteção principal que a gente vai trabalhar, além das outras todas. Então, a violência sexual, ela é entendida, eu gosto muito desse conceito, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não. Então, não é só contato físico. Não é só contato físico. Aquela pessoa que mostra um filme para uma criança, ela está cometendo violência sexual contra aquela criança. Um filme onde é erótico, né? Já tá cometendo uma violência contra criança e adolescente. Certo? Aquela pessoa que mostra um filme que não é para a idade da criança, certo? Também onde tem atos libidinosos, porque a criança se constrange, ela não entende muito bem, ela não está pronta para assimilar o que o adulto está propondo para ela muitas vezes, certo? Então, assim, pode ver quando uma criança faz alguma coisa assim que constrange, que a gente não, eu não faço isso, mas que pessoas, que eles veem alguma coisa que não é, eles sabem que não é muito correto, mas eles não assimilam muito bem. Daí tu pergunta o que tu assistiu, eles ficam né? Não sabem dizer muito bem por quê, porque eles não sabem, eles não entendem, a mente deles não está preparada, não está madura. Crianças e adolescentes, eles são seres em desenvolvimento. Tô falando muito rápido, né, gente? Mas é que é muita informação, eu não quero esquecer de nada, e são vários episódios, e eu espero que hoje tu tenha aprendido alguma coisa, tenha aprendido que é na lei. Então a gente viu o quê? Três coisas assim, importantes que as instituições devem ter. Instituições, organizações, escolas, igrejas, escolinhas, reuniões que fazem entre crianças. Então deve ter o quê? Ela deve saber que existe a violência sexual, ela deve se indignar, certo? Mas só se indignar também não adianta, ela deve agir com sabedoria. Então é isso que a gente vai tratar. A gente vai estar ensinando, né, nesses episódios a agir com sabedoria. Qual é o objetivo disso? É tolerância zero para violência sexual, para que não ocorra na organização que tu pertence, na instituição que tu pertence, certo? Então vamos em frente, vamos dizer não, certo? Então hoje a gente aprendeu o quê? O artigo 4º também, que não é só a família responsável, somos nós todos, é eu e você também, certo? Enquanto sociedade, de proteger essa criança, que também por omissão também é crime, né? E também aprendemos no artigo 70 que é dever de todos e que, no caso, cada instituição, cada organização, qualquer lugar que receba crianças e adolescentes a fim de fazer algum tipo de atividade, essa organização deve ter alguém, uma ou duas pessoas, enfim, para lidar com esse esquema de abuso e violência sexual contra crianças, que não pode ocorrer, certo? Tolerância zero à violência sexual contra crianças e adolescentes. Agora tem uma pessoa aqui que quer dar um abraço para vocês. E até o próximo episódio, gente. Vamos lá, vamos crescer nisso aí, sabe? E outra coisa importante, dicas para os pais, certo? Sempre quando vão levar seus filhos nas escolas, ou o que é que vocês fazem para proteger a criança contra a violência sexual? Vocês têm algum programa aqui? É muito importante. Vamos começar a se antenar e tolerância zero para isso. Um beijo grande no coração. Tem alguém aqui que quer dar um beijo para vocês? Beijo, pessoal! Meus parabéns, viu? Porque vocês estão interessados nesse assunto tão importante para nós crianças. Um beijo grande, até o próximo episódio. Um beijo, Cidinha, obrigado. Beijo, gente!